Vamos começar, então. Muito bom dia. A ideia desse call é falar um pouquinmo do resultado do fundo do Orland de junho, tá? De junho de 2022. Teve um resultado de 3,02, um resultado extraordinário, um resultado excepcional. E eu vou falar um pouquinho da economia, como que nós estamos se posicionando e tudo mais. Vamos lá. Deixa eu share com vocês a apresentação. Então, o objetivo desse conference é falar um pouco sobre a economia, minha visão, a posição do gestor, o posicionamento da To Be Trust, como que a gente tem uma palavra-chave, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente também, que é resiliência, como que a gente está posicionado e se posicionando para enfrentar, né, uma recessão que eu enxergo aí pela frente. Vou falar sobre o fundo Orland, o principal objetivo é esse, falar do resultado e da rentabilidade do mês passado. Mas antes disso, nós temos uma área de compliance aqui na To Be Trust que, pelo fato de ser registrado na SEC, né, no SEC, tanto o Private Equity como a To Be Trust, é muito importante, nós precisamos colocar e fazer um disclaimer sobre esse conference call, tá bom? Então, tem duração de 2 minutos, é importante e necessário, então eu vou fazer em inglês e também 1 minuto em português, tá bom? Então vamos lá. John? You hear me? To Be Trust disclaimer. The information related to the transaction displayed has been prepared by To Be Trust LLC. Although To Be Trust believes the information is accurate in all material respects, To Be Trust does not make any representation or warranty, either expressed or implied, as to the accuracy, completeness, or reliability of the information. Investment opportunities available just for accredited investor and through To Be Trust are speculative and involve substantial risk. Investors should not invest unless they can sustain the risk of loss of capital, including the risk of total loss of capital. Direct and indirect purchase of real property and commercial real estate involves significant risk, including market risks, risks related to the sale of land, risks specific to a given property, principal risk, and liquidity risk. All investors must make their own determination of whether or not to make an investment, based on their own independent evaluation of the investment and their risk tolerance. Investment should be chosen based on your objectives, time frame, and risk tolerance. Investors should consult with a financial advisor, attorney, accountant, and any other professional that can help in understanding and assessing the risks associated with any investment opportunity and deciding if an investment is appropriate. Private placements are illiquid investments and are intended for investors who do not need a liquid investment. Orland Inc. is a private equity fund registered with the U.S. Securities and Exchange Commission, SEC, under Regulation D506C. More information about, including its investment strategies, objectives, and fee schedule, can be found in its private placement memorandum, PPM, which is available upon request. The information may include certain forward-looking statements and projections future, including projections of future returns, IRR. Any such statements and projections reflect various estimates and assumptions by To Be Trust concerning anticipated results. These estimates and assumptions are inherently uncertain and are subject to numerous events and risks, some of which are outside of To Be Trust's control. Accordingly, actual results and returns may vary from the projected results, including projections of future returns, IRR, and such variations may be material. No representations or warranties are made by To Be Trust as to the accuracy of any such statements or projections, including projections of future returns, IRR. The summary and key investment details contained herein summarize certain documents and agreements relating to the transaction, and such summaries are qualified in their entirety by such documents and agreements. É importante e necessário, eu vou fazer em português também. Vamos lá. To Be Trust disclaimer. To Be Trust e subsidiárias são sediadas nos Estados Unidos, onde provêm os serviços, sendo registrados na Securities Exchange Commission, SEC, sob o regulamento D506C, como Private Equity Fund, fundo privado, fornecendo seus serviços exclusivamente nos Estados Unidos e relativos a produtos e investimentos nos Estados Unidos. A To Be Trust não está autorizado pela Comissão de Valores Imobiliários, CVM, a oferecer diretamente serviços de distribuição de valores imobiliários a investidores residentes, domiciliados ou incorporados na República Federativa do Brasil, motivo pelo qual nenhuma referência feita aqui deve ser entendida como uma oferta direta de serviços a esses investidores. Maiores informações sobre, incluindo estratégia de investimento, objetivo e taxas, podem ser encontradas no seu memorando de colocação privada PPM, que está disponível a pedido. As informações podem incluir certas declarações prospectivas e projeções futuras. Quaisquer declarações e projeções refletem várias
estimativas e suposições da To Be Trust em relação ao resultado previsto. Essas estimativas e premissas são inerentes, incertas e estão sujeitas a vários eventos e riscos, alguns dos quais estão fora do controle da To Be Trust. Assim, os resultados e retornos reais podem variar dos resultados projetados e tais variações podem ser significativas. Nenhuma representação ou garantia é feita pela To Be Trust quanto à precisão de tais declarações ou projeções. Rentabilidade passada não significa nem garante rentabilidade futura. Gente, então isso é muito importante, é necessário por seguirmos toda a regulamentação da SEC, ok? Vamos lá, aqui está em português. Se alguém precisar depois, é só me procurar. Bom, To Be Trust é uma plataforma de investimento aqui nos Estados Unidos. O nosso principal objetivo aqui é trazer uma possibilidade de investidores ter um recurso alocado aqui nos Estados Unidos e ter uma rentabilidade recorrente ali todo mês. O nosso principal objetivo aqui na To Be Trust é trazer esse resultado de uma forma consistente. Então, nós começamos a To Be Trust em 2016 e até agora nós fizemos aí 62 transações comerciais e residenciais aqui nos Estados Unidos, somando aí um pouco mais de 18 milhões de dólares, tá? No pipeline tem mais ou menos umas 280 propriedades, ainda guardando permits, né, para que a gente possa continuar fazendo os desembolsos, tá bom? Então, aqui está um pouquinho falando, nós somos registrados, né, no SEC e o nosso foco total hoje é o Orlando. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, vamos falar um pouco sobre economia, taxas e inflação. Vamos lá. Bom, lá atrás, há 2 anos e meio atrás, quando começou o Covid, eu fui muito... Para mim é muito claro, né? Eu tenho uma memória relativamente boa, né? Então eu lembro bastante aí desse gráfico, principalmente quando eu acompanhava e trabalhava aí no mercado financeiro, eu acompanhava bem esse gráfico aí. Então, existe uma coisa no mercado financeiro que o pessoal fala assim, que é a relação de risco e retorno. A taxa de juros é um principal parâmetro para que a gente possa fazer uma análise dessa curva de resultado, né? De rentabilidade versus o risco que você está correndo. Então, por exemplo, nós temos uma taxa de juros aqui nos Estados Unidos, aumentou ontem 0,75%, uma taxa de 2,5%. Significa que, se você deixar o dinheiro investido no título público aqui dos Estados Unidos, você vai ter 2,5%, tá certo? No Brasil, a taxa de juros hoje, ela está em 13,5%, 14%. A taxa futura está sendo negociada a 14,5%, por exemplo. Então, o que isso significa? Qualquer coisa, além disso, você tem um risco um pouco maior, tá certo? Então, são algumas, né, até de um país para outro, né? Por que o Brasil tem uma taxa de juros, por exemplo, de 14% e a dos Estados Unidos tem 2,5% hoje, né? Justamente por essa relação de risco e retorno, tá certo? Então, isso é muito importante a gente ter isso em mente, tá? Por quê? Há 2 anos e meio atrás, quando começou o Covid, eu vi uma enxurrada de dinheiro no mercado. Teve uma injeção de recurso muito grande por parte do Federal Reserve, por parte do Banco Central aqui dos Estados Unidos. Então, teve uma injeção muito grande de dólares, de diversas formas. Uma delas que eu pontuo muito enquanto todo mundo estava assustado e vendendo os ativos, o que o Federal Reserve fez? Eles compraram muitos ativos de diversas formas. Então, eles compraram bonds, eles compraram ETF, que são fundos que têm ações. Então, eles compraram a maioria dos ETFs que tem aqui nos Estados Unidos, negociado nas bolsas, eles adquiriram esses ETFs. E naquele momento, eles compraram muito bem, compraram barato, né? E existe uma relação que, se tem alguém comprando, alguém está recebendo dinheiro para isso, tá certo? Então, imagina os grandes fundos, os investidores resgatando dinheiro, tá? O Banco Central aqui dos Estados Unidos, eles comprando muito recurso, então esse dinheiro foi para os investidores, esse dinheiro voltou para os fundos, e isso fez com que tivesse aí um excesso de liquidez no mercado, tivesse um excesso de dólares. Esses dólares se espalhou para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, e o resultado disso, na minha cabeça, era muito claro. O resultado disso é
a inflação. Então, eu falei e fui muito incisivo nisso, né? Porque eu acompanho. Nós, brasileiros, a gente já está acostumado com essa relação, né, de volatilidade. Subiu juros, tem inflação, subiu juros, e aí no Brasil tem um compulsório, né? Então, o Banco Central, ele aumenta o compulsório para os bancos. Então, os bancos precisam colocar mais dinheiro lá no compulsório e isso enxuga o dinheiro do mercado. Isso é para que controle a inflação, tá bom? A inflação é um dos principais, na minha opinião, dos principais inimigos da economia, de uma economia saudável, tá? Então, lá atrás, 2 anos e meio atrás, para mim era muito claro essa relação aí de inflação. O resultado de toda essa injeção de dinheiro era a inflação. E foi o que aconteceu. Então, hoje, a gente está colhendo esse fruto, desse excesso de liquidez, tá? Então, né, eles estão enxugando agora mais muitos dólares no mercado, e aí o Banco Central aqui dos Estados Unidos, eles tiraram esses estímulos, eles venderam muitos ativos, e eu acompanhei isso, e também aumentaram os juros. Então, consequentemente, esse dinheiro que foi espalhado, esses dólares que foi espalhado para o mundo inteiro, eles começam a voltar, já está voltando bem forte. Eles voltam aqui para os Estados Unidos porque a taxa de juros aumentou e esse recurso ele precisa voltar, tá certo? Então, por isso que nós vemos aí uma volatilidade muito grande com relação à moeda, com relação ao dólar, e o dólar ele está muito forte. Eu também venho falando bastante sobre isso. Embora o real, né, já esteve pior em comparado com o dólar, quase $6, quase R$ 6 um dólar, agora, por exemplo, o real ele está muito forte, mas o real ele está forte porque a taxa de juros do Brasil ela está muito alta, deve aumentar um pouco mais também para controlar a inflação, e isso atrai investimento de fora, atrai os dólares ainda que tem no mercado e deixa a moeda, o real, forte, tá bom? Então, só para a gente trazer para uma outra métrica isso, o euro perante ao dólar, por exemplo, agora está 1 para 1. Então, é uma análise que é uma ótica que a gente pode enxergar que o dólar ele está muito forte, 1 para 1 euro, né? Então, isso acontece, né? Não é sempre que acontece, mas se eu estivesse operando no mercado, eu não faço isso, minha concentração total aqui está na 2B Trust, eu faria aí um long short de euro e dólar, tá? Então, são algumas operações, né? São algumas visões que eu tenho aqui, e isso tudo traz... Por que eu falo bastante da economia? Eu trago essa questão, né, de inflação, de juros, isso tudo reflete no nosso mercado, porque tudo está associado, isso traz a correlação de juros, de inflação, de toda essa situação econômica para o mercado imobiliário, ela é uma correlação muito grande. Subiu os juros, o preço das propriedades elas caem, propriedades comerciais, tá? Justamente porque quando você, por exemplo, o preço das propriedades subiram muito aqui, isso eu enxerguei lá atrás, há 2 anos e meio atrás, né? Nós tivemos aí o preço das propriedades subindo absurdamente porque teve um excesso de liquidez. Então, esses dólares que foram injetados no mercado, os bancos eles emprestavam com juros muito baixos e aí tinha as operações, né, de alavancagem por parte de fundos e de investidores e aí fomentou as propriedades, né, real estate, aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, é um ponto de análise, por isso que eu tomei as decisões aqui, a minha visão, meu posicionamento de fechar o fundo, né, o fundo que nós temos aqui de propriedades comerciais e focar somente nesse fundo que teve um resultado extraordinário o mês passado, eu já vou falar sobre isso, tá bom? Então, aqui tem um pouquinho, né, do histórico dos juros aqui dos Estados Unidos, nada comparado com o Brasil. Na Revolução lá de 89, por exemplo, que é uma grande crise, uma revolução, imagina isso, a taxa de juros chegou a 10%. No Brasil, se nós olharmos aí a taxa de juros, a Selic, ela chegou lá em quase 30%, por exemplo. Isso, lá atrás, se a gente, né, lembrar, antes do Plano Real, por exemplo, a inflação era absurda, nós tivemos aí a hiperinflação, então os brasileiros aí, principalmente os mais experientes, né, para não falar um pouquinho mais velho, vão lembrar bem dessa parte aí, né, da hiperinflação. Isso é um grande inimigo para as economias. Então, aqui nós trazemos, né, só para ter um parâmetro ali,
Desde 2008, a taxa de juros aqui dos Estados Unidos ela fica ali relativamente baixa, né? Próximo de zero, e agora, com essa inflação, essa taxa está subindo e tem um impacto diretamente nas propriedades comerciais. Então, nós estamos acostumados, o brasileiro está acostumado com toda essa história de inflação e o reflexo que isso traz para as propriedades, para os fundos, né, imobiliários, e isso para a gente é muito inerente. Por que eu faço sempre essa análise? Porque eu participei no Brasil da quebra de paradigma, que foi em 2009. A quebra de paradigma dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários no Brasil, eles, assim, tem mais antigo, lá em 93, né, que foram os primeiros fundos imobiliários no Brasil, mas quando quebrou o paradigma, que começou a entrar muitos investidores nos fundos imobiliários, foi lá em 2009, eu estava participando, né, ativamente da inclusão desses fundos, os grandes fundos ali, que eu estava em um grande banco, e eu participei dessa quebra de paradigma. Então, eu acompanho muito isso, né? Naquele momento, por que os investidores não investiam em fundos imobiliários? Porque no Brasil, pô, imagina, você investir sem risco nenhum, a 14% ao ano, você não precisa correr risco, né, entre aspas, em um fundo imobiliário para ganhar 15, entendeu? Então, por isso que não tinha tanta atratividade, tá? Então, eu trouxe esse gráfico que dá para ver de uma forma bem clara a correlação entre aumento da taxa de juros e o preço das propriedades, né, o preço dos fundos eles caem. Então, é uma correlação muito forte com a taxa de juros. A taxa de juros agora subiu, por que eu vou comprar um fundo imobiliário que tem uma rentabilidade de 8% ao ano, se eu posso aplicar em um grande banco com risco muito baixo a 14%, 15% ao ano? Então, o preço ele cai para poder equiparar isso. Então, desde quando eu acompanho, tem essa correlação. Aqui nos Estados Unidos, como nós tínhamos uma taxa de juros muito baixa, então eles não estão muito acostumados, entre aspas, sobre isso, né? Eu participei, também vou falar sobre isso, em um dos principais fundos aqui, um dos principais eventos dos maiores gestores, dos maiores fundos imobiliários aqui dos Estados Unidos. Tinha 2,7 trilhões ali sob gestão nessa reunião que eu participei lá em Nova York, e as 3 palavras, né, mais usada era inflação, recessão e resiliência. Como eles estão fazendo, o que eles estão fazendo para poder enfrentar essa recessão, né? E basicamente o que eles sempre falavam ali é fazer caixa, né? Mas lá atrás eu falava sobre isso, eu falava, se eu estivesse operando no mercado, e se também é que eu não opero, meu foco aqui é to be trust. Então, eu ficaria vendido nos REITs, justamente olhando esse gráfico aí. Então, na minha cabeça era claro o aumento de juros, o preço das propriedades cai e o resultado disso é inevitável, né? Não tem como, justamente porque tem essa análise dos investidores, a relação de risco e retorno, tá certo? Então, só para ficar claro. Então, com base nisso, aí eu tomei algumas decisões aqui na To Be Trust. Com base nisso daqui, eu tomei algumas decisões aqui na To Be Trust. Então, eu fechei o fundo, né? Nós temos um fundo aqui de propriedades comerciais, que é o To Be Infinity, é um fundo que tem aí, ele é bem consistente, ele é o que nós temos aí, o maior track record de propriedade comercial, quase 5 anos de rentabilidade ao redor de 7%, pouco acima de 7% ao ano, bem consistente, e aí eu comecei a focar, né? Naquele momento, quando propriedades residenciais, principalmente voltado para turismo, aqui em Orlando, é uma cidade turística, e ali eu vi hotéis aqui sendo, como ficou vazio, então tinha gente que teve problema com a alavancagem, eu vi bons hotéis sendo vendidos, eu vi propriedades de vacation home, quartos de hotel, apartamentos, por exemplo, com o preço que caiu muito, eu vi uma grande oportunidade ali. E ali eu criei o Orland, foi naquele momento, há 2 anos atrás. E o objetivo era comprar, né? Eu montei o Orland justamente para focar nesse segmento, né? Tanto é que o nome ele é bem propício ali, né? Orland. E naquele momento estava muito claro, eu achei que era uma grande oportunidade, e era uma grande oportunidade. Aí eu comecei a comprar várias propriedades, só que foi muito rápido, o preço subiu muito rápido. O mercado de turismo aqui de Orlando, ele se recuperou muito rápido. A cidade, assim, eu nunca vi tão cheia essa cidade aqui. Então, isso demonstra, né, a minha visão ali
que eu tive, né, de focar nesse segmento. Então, o preço subiu, a relação de risco e retorno, para mim, ficou, entre aspas, tá, perigosa, né, para eu alocar o recurso dos investidores com preço alto, ali para mim não fazia sentido. E aí eu foquei em um outro produto, nesse mesmo fundo, que foi, eu vi, né, o mercado imobiliário aqui não tendo estoque, não tendo casas para vender, o mercado de construção ele deu um boom aqui, só que eu queria estar focado, né, e posicionado em uma das coisas que nós aqui que nós temos mais expertise, que é a área financeira. Então, eu entrei nesse segmento de construction loan. Vai fazer um pouco mais de um ano. E ali eu dividi, né, entre essas propriedades voltado para turismo e o construction loan. Então, eu passei a focar bastante no construction loan, justamente porque é um produto mais conservador, no meu ponto de vista, de curto, médio e longo prazo. E aí, no mês passado, eu vendi, né, essas propriedades que eu comecei, que eu montei o fundo, eu vendi todas as propriedades e aí teve um ganho de capital. Eu aproveitei aí essa alta do mercado. E vendi essas propriedades e teve um resultado de 3,02. Por quê? Porque teve um recorrente que é a rentabilidade proveniente dos juros desse construction loan e também uma rentabilidade proveniente dos aluguéis até o momento que eu tinha vendido as propriedades, tá certo? Então, teve esse não recorrente. O não recorrente é um ganho de capital, né, da diferença do quanto nós pagamos como fundo. Então, nós pagamos uma propriedade por X, vendemos por 2X, esse 2X é do investidor, e aí nós distribuímos o resultado, essa rentabilidade para todos os investidores no mês passado, em junho. Vai acontecer de novo? Não vejo. Vai acontecer novamente? Não vejo, principalmente porque nós não temos hoje propriedades na carteira. O objetivo desse fundo é fazer o construction loan. Então, basicamente, como que funciona? Como que funciona? O fundo, ele empresta o recurso para as construtoras, para alguns investidores que estão construindo. Então, nós fazemos aquele desembolso mediante ao cronograma físico-financeiro dessa construção. Então, sempre o nosso principal objetivo é fazer com que esse fundo ele seja o mais conservador possível, tá certo? E aí, voltando novamente em ser conservador, falando lá do evento que eu participei lá em Nova York. Então, conversando com os principais gestores ali, quando eu comecei o fundo, eu emprestava até 70% do LTV ou do LTC. O que significa isso? O valor de venda da propriedade ou o custo, tá certo? Eu imagino uma casa que está sendo vendida por $500 mil. Para construir, o custo custa $300 mil. Eu estava emprestando 70% desses $300 mil, tá certo? Isso é o quanto eu emprestava. Só que daí, essa construtora tem um terreno, eu alieno o terreno, eu sou o primeiro lien da propriedade, então eu alieno esse terreno. O terreno, por exemplo, custa $50 mil, eu empresto $25 mil, por exemplo. Então, eu como fundo, tá certo? Então, nós efetuamos esse desembolso. Aí fez o slab, a gente empresta mais um pouco e vai emprestando sempre. O principal objetivo é ter no mínimo 150% de garantia. Por quê? Porque se vier uma correção no mercado, nós estamos bem posicionados com relação a risco, tá certo? Então, a gente está seguindo de uma forma bem conservadora nesse sentido. Mas participando desse evento em Nova York, eu reduzi essa porcentagem para 60%. Então, eu empresto, né, como fundo, nós emprestamos até 60% do custo da construção ou do valor de venda, o menor. Isso faz com que o fundo fique muito mais conservador, tá certo? Então, até 60%, hoje nós temos aí 280 propriedades aguardando, né, permits e aguardando até o nosso ok aí para poder fazer, né, assinar e fazer esses desembolsos, tá? Bom, por que que eu estou bem focado aqui em construction loan? Eu costumo falar que a Flórida é um outro país, né, dentro dos Estados Unidos.
Então, nós vimos com o Covid muita gente fazendo uma migração de alguns estados, de algumas cidades e estados para a Flórida, né? Tem o chamado aqui cinturão, que é o Sunbelt, né? Que onde tem que está tendo muito investimento, que é essa área de baixo aqui. Eu acho que eu não tenho aqui, mas que é essa área azul, tirando ali a Califórnia, que está perdendo muitas pessoas aí, está migrando, está mudando para outras localidades, e uma delas, onde, né, que está recebendo muita gente aqui, mudando, né, para a Flórida, é Orlando, né? Então, Orlando tem aí uma migração interna, não só externa, gente vindo do Brasil, de outras localidades, vindo aqui para a Flórida, principalmente para Orlando. Então, o estoque de casas aqui, de propriedades e de comercial também, está relativamente baixo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou nessa área financeira, que é onde nós temos a expertise, e focado, né, e dentro desse crescimento de propriedades que carece, que tem o estoque muito baixo aqui em Orlando e Grande Orlando, tá certo? Então, a gente está participando e por isso que a gente escolheu aqui ficar somente na Flórida, muito mais próximo de Orlando, até para acompanhar todas essas obras, tá certo? Então, esse é o nosso foco. Aqui, Orlando é uma das cidades que mais recebem, né, a migração interna nos últimos anos. Então, aqui tem um gráfico, não só interna, mas também externa, né? Os brasileiros aqui, né, vêm para Miami, vêm para Orlando, é um destino muito procurado aqui para os nossos conterrâneos, tá certo? Então, as construtoras, por que elas nos procuram? Primeiro, vamos lá, a nossa taxa não é muito competitiva entre valor nominal, entre uma taxa nominal. Aí muitos investidores perguntam, por que uma construtora vai pegar com vocês a juros de 10,5% a 13,5% ao ano, por exemplo? E o banco aqui, a taxa fica em torno de 7%, 6,5%, 7%, 8% ao ano. Porque funciona assim. Um banco, por exemplo, tem um amigo que está fazendo uma operação em um banco. Está indo para 6 meses e ainda não saiu a operação dele. Aqui nos Estados Unidos tem ali um ditado que é que tempo é dinheiro, né? Então, e na construção é isso que acontece principalmente se a gente analisar para frente, a gente fizer um comparativo do que vai acontecer, eu vejo uma correção. Então, as construtoras têm que correr para poder vender essas propriedades, ok? Então, tempo é dinheiro. Imagina você esperar, deu uma entrada num banco, demora lá 5 meses para começar a tomar um crédito, tá certo? Para começar a tomar o crédito, para começar a ter o desembolso. Então, nós aqui, nossa área de compliance, toda a nossa área que faz análise das construtoras e análise do projeto, nós demoramos 3 meses. 3 dias, desculpa. Então, 3 dias a gente já faz o desembolso mediante a aprovação de todo mundo do nosso comitê. Então, primeiro, a velocidade é muito rápido e menos burocracia. Então, esse é um grande ponto e o principal objetivo, por isso que muitas construtoras eles estão procurando a gente, tá certo? E outra coisa que também é muito atrativo, basicamente nós temos 2 custos aqui. A taxa de juros, que é somente em cima do desembolso. Então, um contrato de $500 mil, por exemplo, nós fizemos 50 mil de desembolso, o cliente, a construtora só vai pagar em cima desses 50 mil dólares, tá certo? E aí tem também o origination fee. A originação desse empréstimo é uma originação muito competitiva, ela é muito parecida com os bancos aqui. Os bancos normalmente cobram 3%, nós, para estruturar toda essa operação, para originar, nós cobramos aqui 2,71, que basicamente é o custo para poder gerar essa operação, tá certo? Basicamente é muito simples. Os bancos, eles pedem survey, eles pedem uma série de documentos e que isso acaba custando muito mais. Então, o custo financeiro dessa construção, por exemplo, ele acaba sendo maior para as construtoras, em alguns casos, tá certo? Então, embora a taxa de juros nominal ela é um pouco maior, mas o custo financeiro, e se a gente até tirar essa questão de prazo, de tempo, né, de aprovação de contratos, o custo financeiro acaba sendo muito menor nesses casos, tá certo? Então, por isso que as construtoras procuram bastante nós aqui
da To Be Trust e o Orland que está fazendo todas essas operações. Para os investidores, então, o Orland é um fundo registrado na SEC, no SEC, como eu já falei antes, embaixo da Regulation D 506C, e isso traz uma grande credibilidade para nós, e o ticket mínimo para aplicação nesse fundo são $10.000. Então, com $10.000, você já consegue ter um investimento aqui nos Estados Unidos, na To Be Trust, e são 3 pilares, né, que eu sempre falo aí, que tô no mercado há mais de 20 anos. Tem investidores que me acompanham. O Antônio está aqui, né, participando desse call. O Antônio me acompanha há quase 18 anos, por exemplo. O meu primeiro investidor aqui na To Be Trust, ele até que me incentivou bastante a fazer, né, a construir aqui a To Be Trust. Mas um exemplo, por exemplo, me acompanha há muito tempo. São 3 pilares que todo investidor analisa, por mais que ele fale, eu não entendo muito de investimento, mas ele quer saber, que é o lastro. O lastro é esse, né? Esse contrato de empréstimo que nós temos e que tem a garantia do terreno e tudo que está em cima. Só pode morar alguém na propriedade ou essa propriedade ser vendida depois que o fundo receber, depois que pagar e o fundo assinar o payoff dessa propriedade. Então, é assim que funciona. E essa garantia é a garantia mais fácil de ser executada porque justamente não mora ninguém na propriedade. Então, de lastro é esse. Então, um lastro muito sólido. Rentabilidade. A rentabilidade ela está ficando em torno de 8, 9% ao ano. É impossível a gente garantir uma rentabilidade, nem pode, por regra, por legislação, não tem nenhuma rentabilidade garantida, mas é uma média e um objetivo aí que nós temos de ter uma rentabilidade em torno de 8% ao ano, que vai ficar em torno de 0,65, por volta disso, ao mês, tá certo? Todos os nossos fundos, a rentabilidade é mensal, então todo mês a rentabilidade do Orland, ela é creditada no dia 15 de cada mês, tá certo? Então, ticket mínimo $10.000, o lastro é sólido, a garantia ela, né, é sólida, a rentabilidade é interessante e o pilar, né, que eu falo ali, que é o tripé. E a liquidez. Se eu quiser o meu resgate, como que funciona, tal. A liquidez, basicamente, a partir do momento da aplicação, são prazo mínimo de 6 meses. Por quê? Porque são 3 meses de carência. Então, você investiu, são 3 meses para você pedir o resgate e 3 meses de liquidação financeira. São 90 dias de liquidação financeira. Então, se alguém pedir o resgate desse investimento, são 3 meses para liquidação financeira, tá certo? Então, passou lá, o cara está 8 meses no fundo. Se ele pediu resgate, 90 dias depois, tem ali o recurso voltando para o fundo, e aí ele vai resgatar o recurso, acredita lá na conta dele. Basicamente, é bem simples assim. Então, muita gente me questiona, por que é 6 meses? Porque, principalmente em construction loan, financiamento tem começo, meio e fim. Dessas casas que nós estamos financiando, normalmente o prazo para a construção dessas casas demorava ali, antes da pandemia, demorava 4 meses para construir. E aqui o mercado ele é muito rápido e dinâmico. Então, a gente colocaria ali um prazo de 7 meses, né, até do começo da construção até a venda da propriedade. Aumentou um pouco por conta da falta, né, de material, supply, né, por falta de tanto de mão de obra também, quanto material. Isso eu também vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né, que é um grande questionamento de todo mundo. Mas a construção ela tem começo, meio e fim. Então, sempre tem payoff, sempre tem recurso voltando. Então, se alguém pediu resgate, esse recurso automaticamente, né, ele volta ali para os investidores se quiser resgatar, tá certo? Então, tem muita liquidez esse fundo. Normalmente, fundos aqui nos Estados Unidos, o prazo de liquidez deles são 5 anos, por exemplo, tá certo? Então, é um fundo que tem um grande diferencial e a To Be Trust está aí desde 2017 como To Be Trust, né? Mas nós começamos aqui em 2016. É isso. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Vou voltar aqui. Bom, as construções aqui, nos Estados Unidos, principalmente aqui em Orlando, Flórida, teve não aqui, né, não principalmente aqui, mas também no Texas, em outras localidades, teve uma falta de mão de obra muito grande. Acho que no mundo inteiro teve uma falta de material, de mão de obra e de uma série de coisas. Por isso que tem a inflação também, né? Mas é um ponto muito importante. O que acontece? Essa demanda
existe um ajuste, por isso que eu estou nesse segmento financeiro. Existe um ajuste para acontecer. Muita gente me pergunta, vai acontecer igual a 2008? Eu não acredito. Vai cair o preço 70%, 60%? Não acredito, tá certo? Eu não acredito nesse cenário. A recessão, ela é importante até. Por quê? Porque, imagina, eu costumo fazer uma analogia. Um país é igual a uma locomotiva. Os Estados Unidos é a principal locomotiva, é o principal país do mundo. Então, é uma locomotiva que está vindo, você precisa diminuir a velocidade, você não pode parar, tá certo? Mas quando você puxa o freio de mão de uma locomotiva dessa, ela vai parar a quilômetros de distância. Você não pode parar bruscamente, porque senão é uma catástrofe. Então, como eles param? Aumentando juros, tirando dinheiro de circulação, é assim que eles diminuem a velocidade dessa locomotiva, tá certo? Só que quando você aumenta os juros, tira essa liquidez do mercado, em alguns meses para frente você tem uma queda do PIB. É natural que isso aconteça, mas ele é momentâneo. Então, em alguns trimestres, provavelmente nós teremos uma redução desse PIB, tá certo? Então, isso é recessão. Então, nós teremos uma queda. Normalmente vem crescendo esse resultado, esse PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, que todo país tem. Então, isso provavelmente vai ter uma queda, e isso é uma recessão, tá certo? Então, isso eu enxergo dessa forma. Então, muita gente pergunta, vai acontecer igual a 2008? Não. Por quê? Porque o nível de crédito, os bancos, eles emprestaram de uma forma muito mais sólida, tá certo? Então, nós teremos ajustes, principalmente no mercado comercial, mas eu não acredito que acontecerá igual a 2008, principalmente pela essa migração que nós temos aqui na Flórida, e especialmente Orlando. Tem alguns estados, por exemplo, e localidades, como Califórnia, tem problemas seríssimos agora, nesse momento. Então, pode gerar oportunidade, mas é muito importante a gente analisar e olhar por essa ótica, tá certo? É isso. Então, falta de material, eu acredito que também é pontual, isso vai voltando gradativamente de acordo com a oferta e demanda, tá certo? Então, eu enxergo dessa forma. Então, eu estou otimista, olhando para frente, mas também muito cauteloso, olhando todo esse cenário de recessão, tá certo? É isso aí, gente. Um ótimo dia para todo mundo. Qualquer dúvida, eu estou por aqui. Qualquer dúvida, procura a nossa área comercial, envia e-mail para contact@tobetrust.com, ou tem meu telefone, ou tem um telefone, né, do Rodrigo, que ele que cuida aí da nossa parte comercial, ou do nosso escritório. Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição, tá bom? É isso, gente. Um ótimo dia para todo mundo.